pé aí, enquanto as crianças estão indo lá para a sala. Abra sua Bíblia aí em Malaquias capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ler só o versículo 1 para iniciar aí a nossa palavra. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus tem algo maravilhoso para entregar para nós, amém? Vai depender especialmente de como está o nosso coração, amém? Amém? Depende de vocês, totalmente, né? Porque a palavra vai vir daqui da Bíblia, que é a verdade, que vem do Senhor. É como se fosse uma semente sendo lançada, e você é a terra que está para receber essa semente. Você que vai determinar se ela vai gerar fruto ou não, e que gere sobre a sua vida e sobre a minha, amém? Malaquias capítulo 1, versículo 1. Espera aí que eu falei, mas não abri. Amém, Senhor, aleluia. Amém. Malaquias 1, 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Amém? É uma sentença que o Senhor enviou para eles lá. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra que é viva, que é eficaz, Senhor, uma palavra que transforma, Pai. Que nós possamos, ó Deus, fazer esse paralelo, Senhor, essa analogia do que ocorreu nessa época e em como está o nosso coração hoje, Senhor. A forma de adorar aquela época era um pouco diferente da de hoje, Senhor. Naquela época era com itens materiais, com obras, com sacrifícios de animais, Senhor. E hoje o Senhor busca um coração quebrantado e contrito, Senhor. Como diz a sua palavra em João 4, que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Não importa se é no monte, se é na igreja, onde estivermos, mas onde, qualquer lugar, Senhor, nós podemos ser adorador do Senhor. Então nos mostra, Senhor, qual a forma que estamos te adorando, Senhor? Como estamos agindo? Se estamos, ó Deus, sendo parecidos com os sacerdotes e com os seus servos daquela época, ou se somos realmente os verdadeiros adoradores, Senhor? E se estamos longe de Ti, da Sua vontade, endireita, Senhor, as nossas vidas. Transforma os nossos corações, ó Pai, para que nós possamos se alinhar contigo. A Sua palavra também diz em Atos dos Apóstolos, Senhor, que o Senhor não levou em consideração o tempo da ignorância dos seus filhos, quando eles levantavam ídolos e adoravam outros deuses, Senhor. O Senhor não levou essa ignorância deles em consideração. Assim também com todos nós, Senhor. Talvez tenhamos vidas aqui, ó Pai, que tem feito ou deixado de fazer coisas por ignorância, por falta de conhecimento, Senhor. Mas pelo conhecimento derramado essa noite, nos leva, Senhor, ao centro da Sua vontade, e possamos a partir de hoje caminhar diferente na adoração ao Senhor, em nome de Jesus, para a honra e glória do Seu santo nome. Amém. Amém, irmãos? Podem se assentar aí, em nome de Jesus. Meus irmãos, é a terceira não, né? Vamos falar a segunda, porque a primeira ministração, que foi há 3 domingos atrás, o antepenúltimo, era sobre os 12 capítulos de João. E ali o Senhor nos trouxe muitas coisas, mas de uma forma, eu entendo assim, que muito tranquila, né? Muito leve, nos mostrando verdades que nós precisamos mudar em nossas vidas. Agora, a palavra anterior, que foi sobre o lobo, o mercenário, o ladrão e o pastor, foi algo que tem repercutido muito em alguns corações. Inclusive no meu, eu estou até agora mastigando aquilo, estou igual os animais, né? Que pega ali, come aquelas gramas ali, depois fica ruminando, né? Trazendo de volta e mastigando novamente. Então eu estou até agora mastigando isso, porque eu preciso ter as características de um pastor. Eu não posso ter características de lobo, de mercenário e de ladrão, assim como todos nós que fazem parte da igreja. Essa palavra também de Malaquias, nós vamos perceber que eles falam ali sobre, no capítulo 2, ele traz principalmente uma palavra para os sacerdotes. E aí muitos de nós podemos querer pegar a nossa vida e falar, não, mas eu não sou sacerdote, né? Eu não sou aquele que intermedia pelo povo. A gente não precisa mais desses que intermedia pelo povo. Nós podemos entrar, nós temos um acesso ao Senhor, amém, irmãos? Nós temos esse acesso. O Senhor, quando Ele morreu na cruz do Calvário, quando Ele diz está consumado, e Ele entrega a Deus o seu Espírito, e Ele morre ali, diz que o véu do templo se rasga de cima a baixo. Isso simboliza que o Senhor deu acesso total às nossas vidas, amém? Nós temos acesso a entrar na presença do Senhor. Então essa palavra, assim como aquela do domingo passado vem de confronto com as nossas vidas, essa palavra vem de confronto com as nossas vidas, porque a palavra do Senhor vai dizer, lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que vós sois geração eleita, sacerdócio real.
Então fala para quem está perto de você aí, você é sacerdote do Senhor. Você é sacerdote do Senhor. Nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, somos nós, amém? Lá em Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6, vai dizer que aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdote, amém? Nós somos constituídos reino e sacerdote. Então nós temos este chamado para entrar na presença do Senhor. E o sacerdote, quando ele ia entrar na presença do Senhor, ele precisava primeiro entregar um sacrifício por ele, para garantir que os pecados dele estavam apagados, para que ele entrasse na presença do Senhor, e ao entrar naquele lugar que era o Santo dos Santos, ele não fosse fulminado pelo fogo do Senhor. Então ele tinha que trazer esse sacrifício, e assim também ele apresentava um sacrifício para o povo. Nós, irmãos, precisamos apresentar esse sacrifício hoje, mas de outra maneira. Aquela época eram animais. O próprio Davi, ele fala em um salmo: se o Senhor amasse e desejasse sacrifício de animais, eu o faria, mas o que o Senhor espera é um coração quebrantado e contrito. Então ele espera um coração de adorador, assim como quando Jesus está dialogando ali com a mulher de Samaria, em João capítulo 4, que ela pergunta para ele: Senhor, vocês dizem que é em tal lugar que adora, nós aqui pensamos que é tal lugar. E o Senhor diz para ela: nem lá nem aqui, mas vem o tempo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, onde você estiver, é no seu trabalho, na sua casa, na igreja, na vizinhança, no ônibus, no trânsito, como está sendo a nossa vida? A adoração naquela época era no altar, dentro de um templo, era dentro de um lugar, era dentro de um recipiente. A adoração agora é em todos os lugares, irmãos. Agora é uma vida de conduta, caráter de adoração. Agora o Senhor espera de nós um caráter de adorador. Como nós somos com a nossa esposa? Nós somos um sacerdote dentro do nosso lar? Nós somos um adorador do Senhor dentro da nossa casa? Como nós somos com o nosso marido, mulheres? Nós somos aquelas que Deus chamou para ser a mulher sábia que edifica a casa, a ajudadora, aquela que aconselha, aquela que está junto dele. Nós, filhos, estamos sendo obedientes aos nossos pais, honrando-os. A palavra do Senhor não fala que é os pais sábios, os pais que cuidam, os pais que dá presente para os seus filhos. Não, é só pai. Sendo pai, nós temos que honrar, nós temos que obedecer. E nós, como pais, será que como sacerdotes estamos guiando os nossos filhos no caminho, na presença do Senhor, para que ainda que cresça, jamais se desvie? Isso é adoração a Deus. Será que nós estamos agindo dessa maneira? Então quando o Senhor vem, irmãos, com essas palavras, eu entendo que nós precisamos nos alinhar com o Senhor. É a Bíblia, é a palavra do Senhor, ela é real. A palavra do Senhor, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, ela é a verdade do Senhor para as nossas vidas. Ela vai dizer que ela foi inspirada pelo Espírito Santo para nos corrigir, nos redarguir, nos direcionar, nos orientar. Nós precisamos pegar essa palavra e entender. É uma orientação do Senhor para as nossas vidas. Amém? Amém, irmãos? Então, a partir do sacrifício de Jesus na cruz, não precisamos mais desse intermédio, né? Não precisamos mais deste cuidado de alguém pelas nossas vidas. Nós mesmos podemos entrar. E o Senhor trouxe, através de Jesus, salvação para todas as pessoas. A palavra do Senhor vai dizer aqui em Malaquias, em alguns lugares que nós vamos ler, que ele amou a Jacó e odiou Esaú. Ele diz isso na palavra. E aí nós precisamos interpretar isso e entender que com Jesus o Senhor traz de novo qualquer descendência que exista de Esaú para também ser salva. O Senhor amou, ele fez uma escolha. Mas como o povo hebreu, o povo de Deus, os israelitas, os judeus, eles não receberam o Senhor abre isso e expande para todos aqueles que fazem parte da terra. Por isso que João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o Senhor pegou a salvação que era de um grupo e trouxe para toda a terra. Nós temos a possibilidade de fazer parte do povo de Deus, amém? Nós temos essa possibilidade de entrar na presença do Senhor. E lá em 1 Timóteo 2,3 o Senhor vai abrir isso mais ainda, quando ele fala em Malaquias que odiou Esaú e amou a Jacó. Lá em 1 Timóteo 2,3 ele diz: isso é bom e agradável. Quando ele fala orem por todos, ele fala isso é bom e agradável perante Deus nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos. Todos, irmãos, não tem exceção. O ladrão, o psicopata, o homicida, o estuprador, ele quer que essas pessoas sejam salvas. Quando o Senhor vê essas pessoas pecando contra algum de nós, contra um pequenino, contra uma pessoa, ele simplesmente vê dois filhos brigando. É como se fosse nós, pais, vendo os nossos dois filhos brigando dentro de casa, só que são brigas diferentes. Mas o pai se entristece do mesmo jeito, porque ele quer que sejam salvos. Deus deseja que sejam salvos.
As pessoas ficam orando: Senhor, que Israel vença todas as guerras e mate todas as pessoas que estão indo contra eles. Não, Senhor, que todos se convertam e conheçam o Senhor como Deus de suas vidas, e parem de brincar por terra, Senhor, porque nós temos uma nova Jerusalém celestial descendo da parte do Senhor, que faremos parte. Não temos que orar para que eles vençam, para que eles batalhem, para que eles matem, mas não, que eles se amem, que eles possam se amar, que eles possam entender que tem o mesmo Pai. Então quando ele chega aqui nessa palavra, através de Jesus, ele fala: não tem mais judeu, nem grego, nem mulher, nem homem, todos somos um em Deus, irmãos. Somos um só. Então quando ele fala aqui dessa separação, nós precisamos entender que agora nós já não temos mais essa separação, já somos todos de Cristo, amém? A palavra do Senhor vai dizer em Tito 2:11: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Todos, irmãos, todos merecem salvação, amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Lá em Êxodo e Levítico, o Senhor descreve a maneira de fazer o sacrifício ao Senhor. Então ele vai dizer para eles: olha, vocês vão pegar o animal, aí vocês vão pegar a gordura. Lá em Êxodo 29 fala sobre isso, Levítico capítulo 4 também fala sobre isso. Você vai pegar o animal, você vai tirar as gorduras, as partes ali próximo do rim, do fígado, do nódulo. Ele fala assim, ó: do nódulo, do fígado e dos dois rins, com a gordura que o desenvolve, e queimá-los no altar. Aí ele fala: agora a carne, o couro, os excrementos, que são as fezes do animal, você leva para fora do arraial, fora do templo, fora deste lugar, que aqui é santo, e lá é um lugar que já está consagrado para isso, e vocês vão queimar isso como sacrifício pelos pecados, mas lá fora, não aqui dentro. Aqui não permito essa sujeira dentro do templo do Senhor. Então tem essa regra para eles, amém? Existia uma regra de como preparar o animal, como entregá-lo ao Senhor. Então eles queimavam tudo que era bom no altar, que diz a palavra, né? Que ele fala que eles queimariam tudo no altar, mas essas partes do novilho, que era a carne, bem como a cabeça, as pernas, as vísceras e os excrementos, eram lançados fora. Amém, irmãos? Então o que não presta, Deus mandava para fora. Não presta no sentido de não atender a característica do que Deus queria como santo aprovado para adoração. Amém? Amém? Até aqui, irmãos? Isso tudo que eu estou falando é uma introdução para a gente entender o que diz a palavra, e a gente não ficar desesperado achando que palavra é essa, que coisa dura. Não, irmãos, é algo simples que Deus quer trazer de uma forma pesada, para que a gente, como homem, como mulher, acorde e faça o que Ele chamou a gente para fazer. Amém? Amém, igreja? Como eu disse no outro culto, irmãos, eu sou de boa, irmãos. Eu estou trazendo a palavra, tá bom? Não pense que o pastor está nervoso. O pastor está amando a igreja e a palavra do Senhor, amém? Só quero cumpri-la. Agora vamos lá para o texto, irmãos. Prepara o seu coração aí, ouça com bastante atenção, e eu tenho certeza que Deus vai trazer muitas verdades para nós. Ele traz essa sentença, né? Malaquias trazendo aqui para o povo. Versículo 2: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amou o Senhor? Então ele está falando para eles: eu amei vocês. Aí pensa num povo que estava preso no Egito como escravo. O Senhor vem, liberta este povo. No meio do caminho eles desacreditam em muitas coisas, começam a duvidar, não acreditam que vão entrar na terra prometida. Eles passam por vários povos e nações. Dentre eles encontram o povo de Edom, que são os edomitas, que são descendentes de Esaú, e eles não permitem, atrapalham, guerreiam contra eles. E o Senhor diz: eu destruirei este povo, porque se levantou contra os meus filhos. Então eles passam por esse processo, eles vencem muitas batalhas. O Senhor tira a água da rocha, derrama maná do céu, derrama pão do céu, abre mar, e esse povo continua duvidando do Senhor. E aí o Senhor fala, aí ele pega esse povo específico e faz entrar na terra prometida. Eles entram lá, sabemos que não foi todos, um grupo, que muitos deles não entraram, mas entrou. O povo de Deus entrou na terra prometida. Quando eles entram na terra prometida, eles de novo começam a cometer pecados. O Senhor dá uma regra para eles: quando entrarem na terra, vocês vão entrar naquele lugar. A cada 7 anos que vocês vão trabalhar e semear na terra, vocês vão cultivar a terra. Vocês vão ter que cultivar 6 anos, e o 7º ano é o ano de descanso da terra. Vocês vão dar esse descanso para a terra. E nesse ano não se preocupem, porque ela vai produzir do que você plantou no 6º, vai suprir o 7º e vai atender o início do 8º. E no 8º ano você volta a cultivar na terra. O que este povo fez?
490 anos eles não cumpriram essa lei do Senhor, e o Senhor os envia para a Babilônia, porque eles não cumpriram a lei. Então agora eles foram cativos na Babilônia, e cada 7 anos que eles não cumpriram a lei do Senhor, o Senhor deu 1 ano de cativeiro para eles. Então eles ficaram 70 anos cativos na Babilônia. Então esse povo é um povo escolhido, e o Senhor pergunta: eu os amei. E eles perguntam: em que nos amou? É como se nós hoje falássemos para o Senhor: eu não sou amado do Senhor, eu não tenho emprego, eu tenho enfermidades, eu não tenho uma casa, a minha família está destruída, eu estou com vários problemas de relacionamento. O que Deus tem a ver com isso? Se tudo é nós que plantamos. Às vezes eu não trabalho porque eu não estudei, eu não fui atrás de um aperfeiçoamento, eu não fui submisso à minha chefia, eu não honrei o trabalho porque tinha um contrato e eu não cumpri e fui demitido do trabalho. E aí nós culpamos a Deus e perguntamos: Deus não me ama, eu estou desempregado, a minha casa está destruída, não tem relacionamento conjugal. O homem tem sido homem dentro de casa, a mulher tem sido mulher dentro de casa. A palavra diz que o homem é o sacerdote do lar. Ele é aquele que salva a família como Cristo salvou a igreja. Como que ele salva? Com as suas atitudes, mostrando para sua família que debaixo dele ela está protegida, debaixo dele ela está cuidada, debaixo dele ela está direcionada. Será que nós estamos cumprindo nosso papel? E aí nós dizemos: minha família está destruída, Senhor. E a pessoa fala: Deus te ama. E você fala: como que Deus me ama? Deus te ama, Ele morreu pela sua vida. Agora o resto é você que tem que ir atrás. Nós precisamos fazer o nosso papel. E esse povo também pergunta para o Senhor. Ele diz para eles que eles estão perguntando. Ele fala: amei Esaú, amei Jacó e odiei Esaú. Diz o Senhor: todavia amei Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar. Aí o Senhor diz assim: ainda que eles falam que vai edificar, eu não vou deixar, eu não vou permitir, eu não vou deixar eles reconstruir. Isso aqui é no Antigo Testamento, tá, irmãos? Eu já falei a história de Jesus para frente, eles entraram também, amém? Fazem parte se quiserem. Os vossos olhos verão, e vós direis: grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Ou seja, ele age fora também, ele não age só dentro, mas ele age fora. Versículo 6: o filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Meus irmãos, Deus é o nosso pai, amém? A Bíblia diz que nós devemos honrá-lo, honrar ao pai, que é o Senhor. Como que é honrar o Senhor? Será que nós temos honrado o Senhor? Honrar o Senhor ele diz que você deverá amá-lo com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Será que nós temos amado ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma? A palavra do Senhor diz que o outro mandamento semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, aquilo que eu desejo para mim, eu desejo para o meu irmão. Se eu não desejo para mim, eu não desejo para o meu irmão. Será que nós temos amado os nossos irmãos como o Senhor falou que deveríamos ter amado? Então nós precisamos pensar assim: será que eu honro a Deus como Ele deveria ser honrado? Como um pai espera de um filho uma honra, será que eu tenho honrado? O pai, qual que é a honra para um pai? Não é o filho se formar, crescer, casar e ter uma família. Uma honra para o pai, no meu ponto de vista, é tudo que eu digo a ele que ele tem que ser feito como obediência, ele vai lá e faz. É um filho que honra o pai, porque ele faz o que o pai espera, o que o pai pede, o que o pai quer da vida dele. Deus pede muitas coisas para nós através da palavra. Será que nós temos honrado ao Senhor? Será que nós como igreja temos honrado ao Senhor? Ele continua dizendo no mesmo texto: e se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos. Nós precisamos respeitar o Senhor, irmãos. Como que nós agimos quando estamos na presença dEle? Como que nós agimos quando só Ele está nos vendo? Como é que nós agimos quando só o Senhor nos vê? Quando nós estamos no carro, na estrada, quando nós estamos no quarto, quando nós estamos no celular, na internet, quando nós estamos na rua passeando e vendo pessoas, vendo gente, como que nós agimos? Porque se Ele é Senhor e nós cremos que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, ou seja, pode tudo, está em todos os lugares e sabe de todas as coisas, e nós continuamos fazendo o que não deveria ser feito, nós estamos desrespeitando o Senhor. Se Deus diz que você não tem que pegar o que não é seu, e você pega, desrespeito a Deus. Se a Bíblia diz que os seus olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem maus, quão tenebroso será o seu corpo. E você olhar para o que não deveria olhar é desrespeito ao Senhor. Você que é marido, se você olha para alguém fora do seu casamento, mesmo que você não fosse casado, você olhou para uma pessoa, cobiçou, desrespeito a Deus.
respeito. Nós precisamos aprender a respeitar a Deus. 24 horas do nosso dia, a palavra do Senhor vai dizer que até os nossos sonhos nós prestaremos conta. Porque se nós sonhamos, alguma coisa tem. Ou nós ficamos imaginando, pensando, meditando durante a semana, ou é uma revelação do Senhor. Se não é revelação do Senhor, irmão, irmã, alguma coisa tem. Nós responderemos pelos sonhos. Então será que nós estamos respeitando ao Senhor? Ou estamos como esse povo? Ele diz: eu sou pai, onde está minha honra? Eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Essa palavra, irmãos, ela atinge de crianças até os de maior idade dessa igreja. Todos nós precisamos nos acertar com o Senhor. Quantas vezes nós deixamos de honrar ao Senhor? Quantas vezes nós deixamos de fazer o que Ele falou que nós deveríamos ser feito? E aí a gente fala: não, mas eu nem sabia. Mas a palavra está aqui. Não ler a palavra é omissão. A palavra do Senhor vai dizer: medita nela dia e noite. Salmo capítulo 1, versículo 1, do 1 ao 3 vai falar que nós precisamos meditar nela dia e noite. Se nós não conhecemos, é porque não queremos conhecer. Se não queremos conhecer a lei do nosso Pai, não honramos, não respeitamos. Então nós precisamos conhecer essa palavra, amém, igreja? Nós precisamos ter ela como manual de vida para nós. E ele continua: aleluia. Ele diz aqui, diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Agora o Senhor já começa a pegar um pouco mais pesado. Está dizendo que o povo de Israel, que eram os adoradores do Senhor, os sacerdotes que entravam no templo para entregar o sacrifício, ele está dizendo: vocês me desprezam. Vocês me desprezam. Tenta imaginar, você chega na casa de uma pessoa que ela preparou uma mesa para você. E aí você chega naquela mesa, você gosta só de gordices, né? Vamos dar um exemplo, só gordices. Aí você chega lá, só tem saladas e frutas. Pode ser um exemplo, né? Você vai na casa de um fulano de tal, é assim. Aí lá na minha casa é cheio de fruta e salada. Se bem que não é assim sempre, né? Aí você fala: nossa, mas só fruta e salada. Você despreza a mesa que foi preparada para você. É um desprezo isso. Você tem algo preparado e aí você despreza isso. Nós viemos aqui nessa igreja, irmãos. Aqui tem uma mesa preparada. Talvez você não enxergue, mas existe uma mesa neste lugar. Tem uma mesa aqui preparada. Uma mesa onde os filhos do Senhor estão assentados e Ele se faz presente e Ele está olhando o nosso relacionamento nessa mesa, que é um relacionamento aqui de adoração ao Senhor. E essa mesa, ela vai entregar vários alimentos para nós, através do louvor, através da palavra, através das orações. E o Senhor está entregando alimento. Quando nós reclamamos, quando nós questionamos, quando nós falamos que isso não prestou, nós estamos desprezando a mesa do Senhor. É uma forma diferente de enxergar. Aquela época era daquela maneira que eu vou ler para vocês. Aqui é diferente. O Senhor está entregando alimentos para nós e nós às vezes estamos desprezando. Como que é o desprezo do alimento na casa do Senhor? Você pega essa semente que está sendo lançada do início ao fim desse culto, sai nessa porta e não muda nada na sua vida. Você desprezou a semente que o Senhor lançou na sua vida. Você desprezou o alimento que Ele te entregou. Então nós não podemos desprezar o Senhor. Então Ele diz para eles aqui: vocês estão me desprezando. Eles perguntam, na verdade, né? Aliás, vós dizeis: em que desprezamos o seu nome, Senhor? Aí o Senhor vai explicar para eles: ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Eles mesmos levavam lá as coisas e aí eles se alimentavam daquilo. E eles ainda diziam: a mesa do Senhor é desprezível. Versículo 8: quando trazeis animais cegos para o sacrifício, para o sacrificardes, não é isso mal? E quando vocês trazem o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. O que ele está falando? Pega isso que... Agora, irmãos, vamos fazer uma analogia para as nossas vidas. Nós saímos da nossa casa para vir para essa igreja para adorar ao Senhor, assim como eles iam no templo adorar o Senhor, daquela maneira. Nós saímos da nossa casa e viemos aqui à igreja para adorar ao Senhor. Aí o Senhor está fazendo uma pergunta para nós: se o que nós entregamos para Deus hoje, do início até agora, o que nós entregamos, se nós pegarmos isso e entregar para alguém de autoridade na nossa cidade, eles vão receber isso bem? Vai agradar o coração deles? Eles vão receber? Porque lá naquela época ele está falando assim: pega este animal que você me trouxe como oferta,
pega ele, prepara e entrega para o príncipe da cidade, para o governador da cidade. Vê se ele vai ficar feliz com isso. Com um animal coxo, manco, machucado, cego. Vê se ele vai, defeituoso, vê se ele vai ficar agradado com isso, se ele vai se agradar disso. Então o que nós fizemos hoje aqui, se outras pessoas saberem como está o nosso coração na hora da adoração, quando estávamos cantando, quando estávamos adorando, levantando as nossas mãos, iriam se agradar? O Senhor manda fazer essa comparação. Será que nós agradamos outras pessoas? Aí nós conseguiríamos agradar a Deus. Amém? E ele continua falando para eles, versículo 9: agora pois suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Com o jeito que você está adorando, Ele vai te receber? Ele vai receber a sua adoração com a forma que você tem adorado? Irmãos, não é uma palavra de acusação, é uma palavra de avaliação. Amém? É para você pegar essa palavra e tentar perceber: eu estou enquadrado nela ou graças a Deus eu estou fora? Eu estou adorando da maneira que deveria? Amém? É isso. A palavra que está sendo lançada é uma palavra que você ouça e medite. Como eu tenho adorado ao Senhor? Como eu tenho entregado o sacrifício a Deus? Amém? É para você fazer essa avaliação. Aleluia, Senhor. Mas com tais ofertas nas vossas mãos aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 10: tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis de balde ou de qualquer maneira ou à toa o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei das vossas mãos a oferta. Irmãos, tem coisa que se Deus não falar de um jeito tão incisivo, as pessoas não entendem. E aí o que ele fez? Ele falou de uma forma aqui que... Imagina vocês naquela época. Eu fico imaginando, se eu estivesse lá dentro do templo adorando o Senhor, ele falar: quem dera alguém tivesse deixado a porta fechada para ninguém entrar aqui e entregar essa adoração falha na minha presença. É isso que ele está falando. Quem abriu a igreja hoje aqui? Quem abriu? Foi você, Play? O Pedro? Cadê o Pedro? Pedro, tranca essa porta, joga a chave no mato para ninguém entrar aqui, porque estão entregando uma adoração falha. É melhor não perder tempo. É isso que ele disse para eles. Foi isso. Essa adoração, esse tipo de adoração é melhor que não entregue. É ou não é uma palavra pesada, irmãos? É claro que é. Se eu estou só contando já é pesado. Imagina ouvir da boca de Deus que era melhor que alguém não abrisse a porta do templo para não entregar algo à toa para o Senhor. O que é isso? É uma palavra para nós avaliarmos como estamos, como é que está a minha adoração. E aí domingo que vem eu venho para cá diferente, entregando uma nova adoração, com mais entrega, com mais dedicação, com mais amor ao Senhor, não pesando meu tempo, meu dinheiro, minha força, mas entregando tudo para Ele. É para isso essa palavra, amém? Para que a gente possa no próximo culto entregar uma adoração melhor ao Senhor. Aleluia. Graças a Deus o templo estava aberto e nós temos essa oportunidade de entregar essa adoração ao Senhor. Versículo 11: mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome. O que ele está falando? Vocês não querem adorar? Tem quem adora. Irmãos, é mais ou menos isso que eu entendi nisso aqui, ó. Deus está falando o seguinte, ó: desde onde nasce o sol, ele nasce lá, né? Até onde ele se põe lá, todo este meio que ele passa, tem gente me adorando, porque eu sou grande entre as nações. Então o que ele está dizendo? Eu não dependo da sua adoração. Você depende de me adorar direito para minha presença habitar em você. Não é Deus que depende de nós, irmãos. É nós que dependemos dele para ter a presença dele. Nós dependemos dele. Então se você não adorar, alguém vai adorar nessa terra. Mas ele quer que você receba essa bênção da presença dele no meio. Então ele está dizendo para eles, ó, não tem problema. Do nascente ao poente, do ocidente ao oriente, tem alguém que me adore. E ele diz no texto assim, ó: é grande entre as nações o meu nome, e em todo o lugar que lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras. Olha o que ele está dizendo: aqui não tem oferta pura, mas tem lugar nessa terra que me entregam oferta pura, sem contaminação, purinha, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Até aqui, versículo 12. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. Irmãos, eu não achei nenhum texto que dizia que o povo falasse com a sua boca que a mesa do Senhor é desprezível.
Eu não achei. Olha, a mesa do Senhor é desprezível. Mas o Senhor está dizendo que eles disseram isso, através de Malaquias. Se o Senhor está dizendo que eles disseram com boca ou com atitude. Eu acredito que foi por atitude, porque a palavra do Senhor que ele diz que ele não leva muito em consideração o que a boca fala. 1 João capítulo 3 versículo 18: filhinhos, não ameis de boca nem de língua, mas de fato e de verdade. Então o Senhor, ele interpreta o que nós falamos através dos nossos atos. Então qual foi o nosso ato de adoração hoje ao entrar neste lugar? Ele declarou que a mesa do Senhor que está posta aqui é saudável, nutritiva, ou ela é desprezível? É nós que precisamos avaliar, amém? Eu avalio a minha vida, você avalia a sua, amém, irmãos? 1 Coríntios capítulo 11 versículo 28: examine-se pois o homem a si mesmo. É vocês, amém? Cada um de nós. E ele está dizendo que eles também diziam o seguinte no versículo 13: e vocês dizem ainda, que canseira. Quem já falou, estou cansado de servir ao Senhor? Não é para responder, tá bom? Que canseira é vir nessa casa, que canseira é vir aqui entregar esse sacrifício, que canseira é ensaiar, que canseira é ler, que canseira é pregar, que canseira é evangelizar, que canseira, irmãos, é um homem que subiu numa cruz pela sua vida. Ali sim foi canseira, porque diz que cada gota de sangue que saiu do seu corpo jorrava ali quando ele estava lá no monte do Getsemane. E ele chegou num momento de angústia tão grande que se ele fosse um ser humano normal, ele teria tido um infarto e morrido naquele lugar. E ele orava: Senhor, aparte de mim este cálice, ou seja, essa canseira, mas todavia seja feita a tua vontade. Ele foi na cruz por nós. Não existe nada comparado a isso para a gente dizer: estou cansado de servir ao Senhor. Não existe. Não existe nada que possa fazer a gente pensar: será que vale a pena fazer novamente? Não existe. Nós precisamos ter vergonha na cara e entender que o maior Deus já fez por nós. E vale a pena passar vergonha de novo, vale a pena ser humilhado de novo, vale a pena sofrer de novo. Vale a pena. Não sei o que você passou no seu passado, mas talvez você pensa: não sei se vale mais a pena. Vale a pena. Porque se você não fizer, você está declarando: cansei-me de fazer para o Senhor. Até porque não é para a pessoa que você faz, irmãos. Eu não vim aqui pregar para você, eu vim aqui para fazer o que Deus mandou fazer. Se fosse por causa de você, talvez eu já teria parado. Mas quando eu olho para Ele que morreu na cruz pela minha vida: Senhor, eu preciso continuar, Pai. Eu não venho para este lugar por obrigação, eu venho por amor, porque eu quero, eu desejo estar aqui. Eu fico ansioso de estar aqui louvando, adorando ao Senhor. Não era assim antigamente, mas é hoje. Eu amo fazer o que Deus quer, porque eu entendi que não tem canseira para fazer a obra de Deus. Eu não posso olhar para isso e falar: nossa, que canseira, que desgaste. Será que vale a pena, Senhor? Será que eu vou vir de novo? Será que as vidas vão fazer isso de novo? Será que fulano de tal pode causar de novo aquela dor? Deixa causar, mas eu não vou me cansar de fazer a vontade de Deus. Amém? Pega alguém que está perto de você aí, fala aí: talvez você estava cansado, mas Deus te manda continuar. Fala aí: talvez você estava cansado, mas Deus te manda continuar. Amém, igreja? Porque não é uma palavra para você ouvir e pensar: ah, eu sou um nada, eu não presto, não tenho jeito. Não, é uma palavra para você falar: eu tenho jeito. Porque se você entender, arrepender e confessar, Ele te perdoa. E continua o projeto na sua vida, amém? Ele continua. Se Ele teve capacidade de deixar os hebreus, os judeus saírem da videira que é Cristo, colocou vocês, e Ele diz: se eles se arrependerem, enxerto novamente. Imagina você, meu irmão. Ele te aceita, amém? Aleluia. Glória a Deus. Então nós não podemos dizer com atitudes que a mesa do Senhor é desprezível, e nem dizer que estamos cansados, amém? E ele diz assim, ó: e me desprezais, diz o Senhor dos exércitos, vós ofereceis o dilacerado. O que é que nós temos oferecido para o Senhor aqui, irmãos? Será que é o nosso melhor? Ou será que é o que sobrou? Opa, deu tempo, vou para o culto. Ou será que é primordial a gente se programar para estar no culto, para adorar a Deus? Não precisa ser aqui. Se você não vai estar aqui, esteja na sua casa adorando o Senhor, mas tenha um momento de adoração para Ele. Agora, se você não tem, vai ter o culto, venha para o culto. Esteja aqui, que é um momento propício a adorar a Deus. Agora, quando você vem, o que você está oferecendo? Qual é o sacrifício seu que você tem oferecido ao Senhor, ou você está esperando receber? Irmão, se você vem na igreja esperando receber, eu digo
Na prática, pelo que eu já passei, você está sendo falho. Nós viemos aqui para entregar para o Senhor e para os seus filhos aquele que Ele coloca no nosso coração. Você vem aqui para entregar, não é para receber. Por isso que às vezes a gente sai cansado, desanimado, porque fala assim: nossa, não recebi nada hoje. É claro, você não entregou nada. Quem não entrega não recebe. Eu acho que ninguém veio falar para mim nada, a não ser que eu esqueci. Da hora que eu entrei do culto para adorar a Deus até agora, eu acho que eu tô lembrando. Se teve, depois eu lembro. Ninguém veio me entregar nada assim, ó, o Senhor diz isso para você, o Senhor diz. Mas como eu recebi hoje? Por quê? Porque eu fui entregar. Como eu fui entregar, eu saio daqui cheio, abençoado pelo Senhor. Então, meus irmãos, a adoração nossa tem que ser assim, você tem que entregar, amém? Agora, o que estamos entregando? Qual a qualidade da nossa entrega? Ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor. Ele está falando que as pessoas pegam o que sobra, aquilo que não vai lhe fazer falta, para entregar para Deus. Vamos levar para o físico, para o natural, para ficar mais fácil. Recebi o meu salário, R$1.000. Recebi meu salário, R$1.000. Aí eu pego os R$1.000, eu pago a conta de água, a conta de luz, eu pago lá o que eu vou comprar de comida. Aí eu pago lá alguma coisa que eu estava devendo para alguém. E sobrou R$15. Aí desses R$15 eu tenho que colocar pelo menos uns 10 de gasolina para ir até a igreja. Aí eu chego na igreja e me sobrou R$5. Aí tem o dízimo e a oferta, eu entrego R$5 para o Senhor, porque foi o que sobrou. Eu estou trazendo de uma forma natural, não estou pregando dízimo, eu estou fazendo você entender o que nós estamos entregando para Deus. Aí eu trouxe o que sobrou. Quando nós viemos da nossa casa, passamos o dia todo, trabalhamos, cozinhamos, passamos, nós construímos, pregamos coisa na parede, fomos para o parque, fomos jogar bola, assistimos jogos, fizemos um monte de coisa. Aí a gente vai para casa, toma banho, vem para a igreja e senta aqui. Talvez você está entregando o que sobrou para o Senhor. Você gastou toda a sua energia com o que tinha durante o dia, e você não consegue aqui neste culto entregar mais, porque você gastou no dia todo a sua energia. Aí você entrega o que sobra. E Deus não quer o que sobra, irmãos. Deus quer a primícia, a primeira força das nossas vidas Ele quer. Então, será que eu estou entregando para o Senhor hoje uma adoração verdadeira? Ou será que eu estou como aquele povo, entregando o dilacerado, o coxo, o manco, o cego? O que eu estou entregando para o Senhor? Amém? Olha o que ele diz, versículo 14: pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete. Olha, irmãos, eu tenho saúde, eu tenho força, eu tenho fôlego. Aí eu chego e falo para o Senhor: Senhor, a partir de hoje eu vou te adorar dessa maneira, desse jeito, vou fazer tal coisa, vou estar em tal lugar, onde o Senhor quiser eu estarei. Prometemos para o Senhor muitas coisas. E esse povo também prometeu. Eles têm animal saudável, puro, limpo, e eles prometem ao Senhor. E aí o Senhor diz: e oferece ao Senhor um defeituoso. Ou seja, a gente tem força para entregar o melhor para o Senhor, a gente entrega o que dá. Que adoração é essa? A gente às vezes ficou aí, sei lá, em algum lugar jogando bola 2 horas seguidas, correndo atrás de uma bola, e não consegue 2 horas no culto levantar a mão, glorificar, exaltar o Senhor e dar uns pulos. Não estou falando que tem que pular, não estou falando que adoração é isso, levantar a mão, pular. Eu estou dando um exemplo. É que eu levanto a mão, eu pulo e eu salto adorando o Senhor. Mas eu não posso ir lá fazer isso lá fora, e aqui eu não consigo fazer nada. Eu não posso perder 2, 3 horas numa televisão, ou 4, 5 horas no Instagram da vida, e chega aqui 2 horas eu não tenho o que falar para o Senhor. É oferecer aquilo que está defeituoso para Deus. Então, irmãos, é uma palavra de alinhamento entre nós e o Senhor, para que nos próximos cultos a gente possa adorar de uma maneira diferente, amém? Aleluia. Irmãos, essa igreja ela prega a verdade, irmãos. Essa igreja aqui ela vai pegar a palavra, não vai ficar maciando o ego de ninguém, ela vai pregar a verdade. Você quer ouvir a verdade? Esse é o seu lugar. Faça parte daqui que você vai ouvir a verdade para a sua vida. E a palavra do Senhor vai dizer em João 8,32: conhecereis a verdade. Não é fábulas, não é ditados, não é nada aí que o homem desenha, é a verdade. Aí você vai ser liberto. Amém? Aqui tem isso. Por isso que as palavras às vezes parecem meio duras, mas não é a verdade. A verdade é dura de ouvir. E para uma verdade ser bem ouvida, às vezes ela tem que ser falada com intensificação. Não adianta eu falar isso para vocês. Então, irmãos, naquela época o pessoal era maldito porque prometia o bom e trazia o ruim. Já pensou, gente, que coisa? Como é que era isso?
Não, irmãos, eu tenho que mostrar a intensidade do que estava acontecendo naquela época. Então você entenda isso. Eu estou querendo que você se alinhe assim como eu quero me alinhar. Eu li essa palavra, irmão, já tem uma semana que eu estou mastigando ela. E eu estou, Senhor, será que eu estou oferecendo dilacerado? Será que eu estou oferecendo o defeituoso? Será que eu estou oferecendo o que sobra para o Senhor? Então eu trouxe para avaliar a minha vida. Agora está vindo sendo derramado na sua. Aí você avalia a sua vida. E no próximo culto vem diferente. No mesmo versículo 14, né, ele diz: porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. O que ele está querendo dizer? Eu mereço uma adoração de verdade. Pelo que eu já fiz por você, por ter te criado, por ter te formado, por ter entregado meu filho pela sua vida, por estar preparando, já está preparado uma eternidade para você. Eu mereço uma adoração de verdade da sua vida. Amém? Vamos lá, continuando. Capítulo 2. Agora, ó sacerdotes, nós, irmãos, nós, filhos de Deus, sacerdotes real, nós somos chamados, amém? Fomos constituídos reino e sacerdotes do Senhor, amém? Somos nós também. Para vós outros é este o mandamento: se o não ouvirdes e se não propuserdes ao vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Olha, irmãos, amaldiçoar a bênção. Eu não pesquisei, não fui atrás, eu só peguei aquilo e falei: meu Deus, quer dizer então que se eu recebo algo que é bom para mim aos meus olhos, o Senhor pode fazer esse bom ficar ruim? Foi isso. Amaldiçoarei as suas bênçãos. Um salário é bom, irmão? Você ganhou o salário, não interessa o valor, você ganhou o salário, você tem o dinheiro, caiu na sua conta, ganhou o salário. É bom ou não é, irmãos? É bom, não é? Bênção, bênção. E se isso virar uma maldição? O Senhor trazer maldição sobre isso, né? Você ter uma perna é bênção, é bênção. E se o Senhor trazer sobre a sua perna, que é bênção, uma maldição? A sua família é uma bênção, uma bênção. E se o Senhor trazer sobre a sua família uma maldição? Ah não, mas hoje não é assim. Calma, eu sei que não é assim. Mas a palavra do Senhor diz que tudo que você ceifa, tudo que você planta, você colhe. Semeou, vai ceifar. Deus, Ele é um Deus de amor. Ah não, mas o Senhor agora nós estamos vendo o tempo da graça. A graça é tão boa que não é mais o dízimo. Agora você tem que entregar a sua vida para o Senhor. Não é mais o recurso, não é mais o animal, é seu coração agora. Agora o sacrifício é seu, é você, sua pessoa. Você tem que matar a sua vontade, não é mais um animal. Não adianta comprar no templo lá, cortar e entregar ao Senhor, é você. É o tempo da graça. É mais fácil? Não, é mais difícil. Lá era olho por olho, agora não. Agora, irmão, se te bater na cara, dá outra, irmão. Se te mandou ir 1 milha, vai 2. Se te roubou uma coisa, entrega a outra. Fala: ó, você está esquecendo aqui de levar isso aqui também. É mais fácil ou mais difícil agora, irmãos? Mais difícil. Não é mais fácil. Para de pensar que o tempo da graça é tudo de boa. Não, é um tempo de exigência. É um tempo onde o sacrifício de Jesus exige um retorno. Amém? E aí então ele fala assim, ó: já as tenho amaldiçoado. Ele está falando para eles assim, ó: eu vou amaldiçoar até aquilo que é bom. Até aquilo que é bom para vocês vai ser ruim. Até o que sair da plantação vai sair coisa ruim. Até o que gerar de fruto vai ser fruto ruim para eles, para os israelitas aqui dessa época, Jacó. Porque eu sou grande. Eu já li isso aqui, né? Versículo, eu estou no 2 ainda, né? Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração, ou seja, de entregar uma adoração verdadeira. Você está com o seu coração entregando o que dá, eu vou fazer isso com você. Versículo 3: eis que vos reprovarei a descendência, atirarei. Eita, irmãos, aí pegou pesado. Se tiver uma linguagem de hoje aí, então a pessoa vai ler isso e vai falar: Deus faz isso? Será que Deus é capaz, irmãos, de pegar fezes e esfregar na cara de alguém? É forte, não é? Mas como o povo vai entender se Deus não falar? O que ele está falando para eles aqui, ó? Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excrementos no vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto desses serei levados. Onde que era lançados os excrementos dos animais? Para fora do arraial. O que ele está dizendo? Vou colocar você com esses excrementos para fora da minha igreja, para fora do meu templo. Se vocês continuarem entregando algo que sobra, que não presta, defeituoso, algo que você não entregaria para ninguém, mas está entregando para Deus.
Então ele está dizendo assim: até aquilo que não presta na adoração, eu vou esfregar na sua cara e colocar você junto com isso para fora. Se isso é bom para mim, deve ser bom para você. Então vai lá para fora, porque aqui eu não quero isso. Irmãos, eu estou lendo a palavra, tá bom? O pastor está mandando os irmãos embora da igreja. Não estou mandando nada. Eu estou falando que se a gente não prestar atenção na nossa adoração, nós vamos sentir tão ofendidos como isso que aconteceu com o povo lá. Já pensou, irmãos? Irmãos, você pisar na merda com tênis já é ruim. Você fica tentando tirar e não sai, você tem que lavar. Imagina a merda na cara. Tem que falar desse jeito às vezes pra gente entender. Eu não era disso não, mas ultimamente eu tô mais literal, né? Mais literal, tipo... Irmãos, é o seguinte, irmãos, eu não quero passar por isso. Eu não quero passar por essa vergonha do Senhor um dia falar para mim assim: aparta-te de mim, pois não te conheço. A sua adoração não era santa, não era pura, não era agradável. Aparta-te de mim. Ô Senhor, em seu nome expulsei demônios, curei os enfermos, evangelizei, Senhor, salvei vidas. Aparta-te de mim, pois não te conheço. Irmãos, eu não quero ouvir isso. Então eu prefiro uma palavra dura hoje que me endireita do que algo que venha massagear o meu ego e me leve para o inferno. Então uma palavra dessa é uma palavra para me levar para a eternidade, para poder eu entender: o sacrifício do Senhor valeu a pena. Eu vou fazer sacrifício por Ele nessa terra. Eu vou morrer pelo meu Senhor, eu vou entregar o melhor para Ele, eu vou entregar minha melhor adoração. Eu não vou entregar o que sobra, eu vou entregar o que Ele merece. Se fosse comparar o que Cristo entregou na cruz por você e o que você entregou hoje para Ele no culto, qual que é o peso disso? Coloca numa balança o que Cristo fez por você na cruz do Calvário e coloca numa balança do outro lado o que você fez por Ele hoje. Como é que estaria isso, irmãos? Essa balança estaria com certeza estourada. Se Jesus fosse colocado do lado direito e as nossas coisas do lado esquerdo, estaria estourado. Ia bater lá embaixo, ia subir lá em cima. Nós não íamos conseguir comparar com isso. Já falando do melhor adorador deste lugar, já aconteceria isso. Imagina para alguém que não entregou o que podia entregar. Amém? Continuando. Então sabereis, versículo 4, capítulo 2, versículo 4. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele, com Levi, com a tribo de Levi, foi de vida e de paz. Ambas lhes dei eu para que me temesse. Vida e paz Ele deu para eles. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Versículo 6. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da boca dele devem os homens procurar a instrução. Irmãos, nós somos sacerdotes, amém? O que tem que sair da nossa boca? Instrução para as nações. As pessoas têm que ouvir de nós ensinamentos, irmãos. Elas têm que aprender o que é bom, agradável e perfeito, que leva elas para o centro da vontade de Deus. Nós temos que ser os que instruem. A palavra do Senhor vai dizer que Paulo está revoltado com os crentes lá, e ele fala assim: ó, vocês já têm idade para ensinar e precisou outra vez dar leitinho para vocês. Então Deus às vezes quer fazer isso conosco. Nós já temos idade o suficiente como cristão para estar instruindo outros, e a gente ainda precisa aprender ainda. Ele diz para os sacerdotes, versículo, qual que eu estava, irmão? 5, né? 6, 7, onde que é? Ajuda aí, por favor. 7, né? Aí ele diz aqui que da sua boca devem os homens procurar instruções, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Tem que ser assim, as pessoas têm que olhar para nós e falar: opa, daí vai ter coisa boa para mim. Se eu chegar ali na irmã Alessandra ali, se eu chegar na Raquel ali, eu vou ter algo bom para mim, então eu vou chegar nelas para conversar. É isso que o povo tem que pensar de nós. É isso que tem que pensar. Versículo 8. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Davi, diz o Senhor dos Exércitos. Então o que está querendo dizer? Que os crentes, ao invés de estar ensinando o povo a fazer o que é bom, está ensinando o povo a fazer o que é mal. Nós que somos sacerdotes, ao invés de estar ensinando o povo a se render para o Senhor, talvez com as nossas atitudes, com a nossa forma de agir e falar com as pessoas, está fazendo eles ser igual ao mundo. Hoje mesmo estou falando com a pastora, nós estamos falando uma situação, eu falei: nós precisamos instruir, porque essa pessoa está se igualando ao mundo. Nós não podemos deixar uma pessoa que está dentro da igreja instruindo algumas pessoas se igualar ao mundo, porque o mundo vai olhar para ela e vai falar: estar lá fora ou estar aqui dentro é a mesma coisa.
E não é a mesma coisa, irmãos. Precisam olhar para nós e falar: esse povo é diferente. Tem alguma coisa diferente desse cara aí. Ele não suporta os palavrão que eu falo, ele não suporta as músicas que eu coloco, ele não suporta o jeito que eu me visto, a gesticulação que eu falo, não suporta. Tem alguma coisa diferente. Eles precisam ver isso em nós. Agora, se não se constrange em falar palavrão, em fazer piadinhas perto da gente, tem alguma coisa de errado, irmãos. Tem alguma coisa de errado. Aleluia. Deus bom, hein? Versículo 9. Por isso também eu vos fiz desprezíveis, indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Irmãos, se uma pessoa lá de fora olha para nós com desprezo, falando assim: crente é mentiroso, crente é caloteiro, crente é traiçoeiro, crente não dá para confiar não. Se isso acontece, irmãos, é porque tem muitos cristãos que agiram como esses sacerdotes, fez o povo enxergar que eles eram falhos, que eles eram ladrões, que eles eram pessoas que não temiam ao Senhor. E aí a nossa fama aí fora fica uma fama ruim. Agora qual que é o nosso papel? Fazer essa fama voltar a ser boa, fazer eles enxergarem que crente é diferente, é um povo que ama ao Senhor, que teme, que segue as regras, que segue as leis. Imagina, pega um crente no meio do trânsito, alguém bateu o carro, o crente sai xingando todo mundo, aponta o dedo lá fora do vidro do carro, faz um monte de gesticulação. Que cristão é esse? A gente precisa olhar para aquilo e falar: Senhor, o abençoa, Pai, em nome de Jesus, que ele seja uma bênção. Graças a Deus foi no meu carro, que eu sou crente, porque se fosse em outro ia dar confusão. Obrigado por ter trazido aqui, porque em mim ele encontrou paz. Será que a gente age desse jeito? Então eles estão vendo instrução das nossas vidas. A forma com que nós agimos é a instrução que nós estamos passando para quem é de fora. Agora, se eles olham para nós e olham para os de fora e falam que é a mesma coisa, que diferença tem? É melhor o Senhor fechar a porta mesmo e ninguém entrar aqui, fica todo mundo lá fora. Amém? Versículo de número 10. Aleluia. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Meu irmão, ó, cadê os irmãos? Os irmãos estão juntos ali, ó. Jailson e Joca. É o mesmo Pai de vocês, amém? Quem é o nosso Pai? Deus, o Criador de todas as coisas. Se o Jailson trata mal o Joca, ou o Joca trata mal o Jailson, ele está desonrando o pai deles, que é Deus, que fala que os filhos têm que estar bem. Nós temos aliança entre nós, amém? De irmãos, de filhos de Deus. Aí o Isaac e a Amanda são casados, tem que um ser fiel ao outro, porque se não for fiel, não está honrando a Deus, que é o pai dos dois. Se o marido trai a mulher, ele está desonrando a Deus primeiro, para depois desonrar a mulher. Se a mulher trai o marido, ela está primeiro desonrando a Deus, porque ele é pai do marido, e ela traiu o marido, então ela está desonrando a Deus, que é o pai desse filho que ele criou, e depois ela trai e ela acaba desonrando o marido. Aí o que ele diz nesse texto aqui, ó? Vocês têm o mesmo pai, têm a mesma aliança, tal. Versículo 11: Judá tem sido desleal, e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com adoradora de deuses estranhos. Aí ele já chega e fala que tem pessoas que é da igreja que quer casar com quem é de fora, que adora outros deuses. Isso é ruim perante o Senhor, perante a palavra do Senhor. Inclusive isso foi o pecado que Salomão cometeu, e fez ele adorar outros deuses, e ele fez templo para esses deuses, fez sacrifício para esses deuses. O homem que era o mais sábio da face da terra, por ter se relacionado com quem não deveria, perdeu a referência, irmãos. Continuando, versículo 12: O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta oferta ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos. Tem gente, irmãos, que vem na igreja, chora, se lança ao chão, se
pranteia, faz de todas as coisas aí. Pode fazer, não tem problema isso. Mas olha o que ele diz aí, tem gente que faz isso, com gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntam, por que Deus não recebe? O Senhor responde, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Ele está falando o seguinte: a pessoa que não tem aliança com o esposo e com a esposa, não adianta vir aqui chorar nos pés do Senhor, que ele não vai receber a adoração dessa pessoa. Irmãos, a palavra do Senhor é muito profunda. Se eu não honro a minha esposa, não adianta vir adorar a Deus aqui não. Se ela não me honra, se ela não me honra como esposa, não adianta vir aqui honrar o Senhor, não vai receber. A palavra do Senhor vai dizer que se nós não estamos bem, nem a minha oração chega no altar dele. Ele fala assim: para que as vossas orações não sejam impedidas, trata com amor a sua esposa e tenha ela como vaso mais frágil. Nós precisamos estar bem. Então não adianta, irmão, a pessoa não está bem em casa e quer entregar adoração aqui no altar do Senhor. Não adianta. Primeiro precisamos acertar as coisas em casa. A palavra do Senhor vai dizer: se você chega no altar aqui para entregar a sua oferta, e você se lembrar que alguém tem algo contra ti, seja sua esposa, seu marido, seu amigo, seja quem for, volta, deixa a oferta aí, não entrega, volta lá, se trata e depois vem. Então, irmão, nós precisamos estar bem entre nós. Somos filhos do mesmo Pai, nós pertencemos ao mesmo Criador, que é o nosso Senhor. Então, se a gente tiver mal entre nós, eu estou falando, irmãos, minha avaliação, não adianta entregar adoração. Vai se acertar. Vai se acertar com o seu irmão, vai se acertar com a sua irmã. Passa por cima do seu orgulho, passa por cima da sua vaidade, vai lá e se acerta. Aí você volta e adora ao Senhor, ele vai receber. Porque ele diz para você: não quero essa oferta, não quero este louvor, não quero essa palavra, não quero esse toque de instrumento, eu não quero nada disso. Eu quero que você vá lá se acertar com o seu irmão e com a sua irmã. Quero que você vá se acertar com o seu marido, quero que você vá se acertar com a sua esposa. Depois você vem aqui, aí você adora o Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, e vai aqui, ó. Aí no capítulo 3, ele vai falar que o povo estava dizendo o seguinte. Versículo 14. Versículo 13. Capítulo 3, versículo 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? É aquela coisa, né? Malaquias inteiro, do 1 ao 4 é desse jeito. Ele traz a mensagem e o povo está dizendo: mas o que fizemos? Mas o que causamos? O que deixamos de fazer? Aí o Senhor vem e explica o que eles fizeram. Amém? Que palavras são duras são essas? Aí o Senhor diz no versículo 14, capítulo 3, versículo 14: vós dizeis: inútil é servir a Deus, que vos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Irmãos, a gente está aqui, irmãos, e a gente sabe, o nosso galardão não é nessa terra. Se a gente tiver bênção nessa terra, glória a Deus, aleluia, é muito bem-vindo, Senhor. Mas nós não trabalhamos por isso que nós vemos, que os nossos olhos veem. Paulo vai dizer o seguinte: não vos prenda as coisas dessa terra, mas tenha os seus olhos na eternidade. Amém? Nós precisamos olhar para o céu, olhar para a eternidade. Amém, irmão? Se o Senhor nos abençoar aqui, glória a Deus. Paulo diz: a minha leve e momentânea dor será transformada em um peso de glória tão grande que não há de ser comparado com o que eu perco nessa terra. Amém? Nós temos lá, só que tem gente que olha para quem é de fora e fala: mas fulano de tal está prosperando, está crescendo, está avançando, está abrindo empresa, está trocando de carro, está trocando de casa, está viajando. Deixa ele fazer o que ele quer, irmão, para de olhar para eles. Nós precisamos olhar para nós, o que temos sido e feito pelo Senhor e para o Senhor. E esse povo aqui estava olhando para fora e falando: eles não são castigados pelos que eles têm feito, muito pelo contrário, eles estão sendo abençoados. Versículo 16: então os que temiam ao Senhor, porque no meio desse povo errado, tem gente que teme ao Senhor. Irmãos, sempre tem os remanescentes. Aí ele diz aqui no versículo 16: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Amém? Quando as pessoas temem ao Senhor, Ele ouve a nossa oração. Amém, igreja?
atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então ele está dizendo o seguinte, pode estar acontecendo o caos, mas você que teme ao Senhor, tem buscado Ele, está orando para Ele, calma, tem um memorial feito para vocês, tem algo preparado para vocês, amém? É isso que ele está dizendo, calma que tem algo preparado, ainda que você não seja beneficiado nessa terra, mas lá você vai ser, amém? Versículo 17, ou é o 16? É 17, né? Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um pai poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, o que serve a Deus e o que não serve. Você quer ver quando que você vai ser honrado e vão perceber que você era do Senhor? Na eternidade, irmãos. Quando o Senhor Jesus voltar e falar, vinde benditos do meu Pai, vinde, entrai no gozo da minha glória, vinde. É nessa hora, irmãos. O que acontecer nesse período, não se preocupe, é leve, é momentâneo, mas vai vir um peso de glória tão grande que nós vamos regozijar com o Senhor eternamente, amém? Amém, igreja? Então, irmãos, que a nossa adoração seja de verdade, que você não entregue o que sobra para o Senhor, nem de recurso financeiro, nem da sua força física e emocional, do seu tempo. Não entrega o que sobra para o Senhor, entrega a primeira parte, amém? Aquilo que tem mais valor, amém, igreja? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao nosso Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé. Que eu e você possamos nos alinhar com a vontade de Deus todos os dias, em nome de Jesus. Que você tenha uma semana guardada, cuidada pelo Senhor. Não torne essa mesa de hoje desprezível, amém? Não saia por essa porta e esqueça tudo que foi falado. Pegue algo que veio aqui hoje e transforme a sua vida. Mude alguma coisa, em nome de Jesus, amém? Amém, igreja? Este povo aqui, que estava aqui neste lugar aqui, que são os hebreus, né? Os israelitas, os judeus, que é o povo de Judá e o povo de Israel, eles tinham um pacto. E como que era esse pacto? O homem da casa cortava a pele do seu membro masculino para dizer, eu e minha família pertencemos ao Senhor. Isso era chamado de circuncisão, amém? Então tinha que fazer um pacto de sangue para dizer que pertencia a Deus. Com a morte de Jesus na cruz, o sangue de Cristo foi derramado por todos nós. Hoje não tem mais pacto de sangue. Hoje é diferente. Hoje nós precisamos seguir João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Amém? Nós precisamos crer no nome de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 9. A saber que se com a sua boca confessares o Senhor Jesus e crer no seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, sereis salvos. Então nós não precisamos mais fazer sacrifício de carne, não precisamos mais derramar sangue, mas nós precisamos crer em nosso coração e confessar com a nossa boca, amém, irmãos? Então, para chegar ao passo de ser filho de Deus, porque todos nós somos criados por Ele, a palavra do Senhor vai dizer que nós precisamos crer, e crer e confessar, amém? Então vou fazer uma oração que você coloca a sua vida na presença do Senhor. Se você nunca fez essa oração, né, talvez nunca fez parte de uma igreja, ou já fez e não fez essa oração, porque a palavra do Senhor vai dizer que nós precisamos confessar que Ele ressuscitou dentre os mortos. Não é uma oração, Senhor me salva, me põe na sua casa, não, é uma oração de confissão. Senhor Jesus veio, morreu, mas ressuscitou, e eu creio que Ele está vivo, que Ele ressuscitou, amém? É essa oração, e essa oração diz a palavra que vai fazer você fazer parte dos filhos de Deus, amém? Amém, igreja? É o primeiro passo para nós sermos um adorador do Senhor. E essa oração diz assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador, e eu declaro e creio que o Senhor veio, viveu nessa terra, morreu, mas ressuscitou. Eu creio, Senhor, na sua ressurreição, e quero declarar hoje que o Senhor é o meu Pai e eu sou o seu filho, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Uma salva de palmas ao nosso Deus, aleluia, glória a Deus. Irmãos, agora para orarmos pela sua vida, tem alguém no nosso meio que nunca fez essa oração e fez hoje? Tem alguém? Temos? Se tiver, fale só para nós orarmos por você, para te deixar mais forte, amém? A palavra do Senhor vai dizer que não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, amém? E o Espírito do Senhor está nesse lugar, amém, igreja? E nós precisamos tomar essa decisão, irmão. Se não for hoje,
temos que tomar, porque a palavra do Senhor vai dizer que Ele vem, amém? O Senhor vem, quem estiver preparado, vai, quem não tiver, fica, amém? Que vocês estejam preparados em nome de Jesus, amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Erga suas mãos, feche seus olhos. Pai, que essas famílias sejam guardadas e cuidadas pelo Senhor onde estiverem, Pai. Que o seu amor, Senhor, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus sejam com ele hoje e sempre, com eles, ó Pai, por onde andarem, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus, uma salva de palmas ao Senhor.